Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Redinaf. Eu sou o Gleidson Robert Cristo, eu sou analista tributário da Receita Federal e estou aqui hoje para conversarmos sobre a declaração anual do microempreendedor individual, que é a da SNC-MEI. Vamos falar inicialmente aqui da parte teórica e depois vamos fazer um passo a passo aqui com o preenchimento na prática. Uma coisa tem que deixar muito claro logo de início aqui: da SNC-MEI é completamente diferente de declaração de imposto de renda da pessoa física. Enquanto a da SNC-MEI deve ser enviada por todo e qualquer microempreendedor individual, a declaração de imposto de renda da pessoa física só deve ser enviada quando o titular do MEI, quando ele estiver enquadrado em algum dos critérios de obrigatoriedade daquela declaração. Ou seja, o simples fato de o titular do MEI ter um CNPJ como MEI não o obriga a fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física, tá? Então esse é o primeiro ponto que deve ser levado em consideração. Mas nós estamos aqui para falar de da SNC-MEI. Vamos lá então. E o primeiro ponto, como já coloquei logo no início aqui deste vídeo, é que a declaração anual do microempreendedor individual, a da SNC-MEI, ela deve ser enviada por todo e qualquer microempreendedor individual, mesmo que não tenha tido faturamento, ou seja, receita bruta, mesmo que não se esteja utilizando do CNPJ. Ou seja, o simples fato de ter um CNPJ como MEI faz incidir a obrigatoriedade de enviar essa declaração. O segundo ponto é com relação ao prazo de entrega, que tem início logo no início de janeiro e vai até 31 de maio. Lembrando que no ano calendário corrente, nós vamos entregar a declaração referente aos fatos do ano calendário anterior. Exemplo, no ano calendário de 2023, nós vamos entregar a da SN referente às operações do ano calendário de 2022. Neste caso aqui, nós temos que ficar atento para o seguinte detalhe, que é com relação à declaração de extinção, que é quando ocorre a baixa do CNPJ. Aqui os prazos podem ser distintos. Se a baixa do CNPJ ocorrer do dia 1º de janeiro até o dia 30 de abril, aí o prazo para entregar a declaração de extinção vai até o dia 30 de junho. Agora, se a baixa ocorrer nos demais meses subsequentes, aí o prazo de entrega é até o último dia do mês subsequente. Exemplo, vamos supor então que a baixa aconteceu em 15 de julho de 2023. Então o prazo de entrega dessa declaração vai ser até 31 de agosto de 2023. E o MEI deve ficar bastante atento com relação ao prazo de entrega, porque entrega fora do prazo acarreta multa, sendo a multa mínima de R$ 50, podendo chegar a 20% dos montantes dos débitos declarados. E outro ponto aqui ainda é que a falta da entrega da declaração, além de ser já nas multas que eu acabei de citar aqui, vai fazer com que o CNPJ fique na situação de inapto. E um detalhe importantíssimo aqui ainda: no caso de desenquadramento do CIMEI, a declaração a ser entregue é do tipo normal, não é do tipo de situação especial, tá, pessoal? Olha esse exemplo aqui. Digamos que um determinado MEI tenha contratado o seu segundo empregado e, neste caso, ele tem, então, que fazer o seu desenquadramento do CIMEI. Vamos supor que esse desenquadramento tenha acontecido agora no dia 15 de maio. Esse desenquadramento, então, terá efeitos a partir do dia 1º de junho de 2023. Neste caso aqui, a declaração a ser entregue, ou seja, a da SNC-MEI, ela deve ser entregue no ano calendário subsequente e vai ser na situação de normal, tá, pessoal? Então tenha atenção neste detalhe aqui. Vamos para um outro ponto aqui, que é com relação à necessidade ou não de estar com todos os DAS pagos para poder conseguir enviar a declaração anual do MEI. Neste caso aqui, não há necessidade, tá, pessoal? O que acontece é que todos os DAS devem estar ao menos gerados, eles têm que estar pelo menos emitidos, mas não precisa de estar pago. Se tiver algum DAS que não estiver emitido do ano calendário correspondente ao da declaração, o sistema vai dar um aviso que deve ser emitido aquele DAS, mas ele não precisa estar pago. Então, resumindo aqui, pessoal, todos os DAS devem estar gerados, mas eles não precisam de estar pagos, tá? Uma característica muito definida aqui dessa declaração é que ela deve ser feita de forma online. Então nós vamos acessar, para fazer essa declaração, o portal do Simples Nacional na internet. E outro ponto aqui ainda é que existe um aplicativo oficial da Receita Federal, chamado apenas de MEI. Por meio deste aplicativo, também é possível fazer a declaração do microempreendedor individual, tá? Ao fazer o acesso pelo aplicativo, ele vai solicitar a senha do portal gov.br. E para a gente fechar aqui com a parte teórica, já quero deixar ressaltado que lá na declaração o valor que vai ser inserido lá é o valor da receita bruta,
não é lucro, tá? E também não tem campo para coletar nem valores de despesas e nem valor de compras. Agora que nós temos todas essas informações em mente, vamos colocar um pouco das informações nas mãos e vamos ali comigo fazer um preenchimento na prática. Vem comigo. Observe que já estou no computador para a gente dar início ao preenchimento da nossa declaração. Vou fazer aqui pelo portal do Simples Nacional, essa aqui já é a página inicial. Para a gente fazer o preenchimento da declaração, vou procurar pelo serviço da CMEI. Para tanto, eu vou vir aqui em CMEI Serviços. Em seguida, o sistema aqui abriu a relação de serviços disponíveis no portal do Simples Nacional. Vamos procurar aqui pelo serviço de DAISEN CMEI. Observe que não há necessidade nem de código de acesso nem de certificado digital. Logo acima aqui, também existe o serviço de consulta declaração transmitida do MEI. Esse serviço aqui, o MEI pode utilizar, por exemplo, se ele tiver perdido o recibo de entrega de uma declaração já enviada, ele pode acessar aqui para fazer uma nova impressão. Ou se ele tiver dúvida de quais são os anos calendários que ele já enviou a declaração, ele pode também fazer essa consulta desse serviço, que vai haver necessidade de um código de acesso ou certificado digital. Então, nós vamos fazer aqui então a nossa declaração, vamos aqui em DAISEN CMEI. Agora aqui na próxima tela, nós vamos colocar então, inserir o CNPJ e vamos clicar em continuar. A próxima tela, nós já estamos na tela inicial da declaração. Veja que ele traz aqui para a gente aqui o número do CNPJ e a razão social. E aqui nós temos aqui todos os passos da declaração. Tem que iniciar, depois em preencher, resumo e conclusão. Então nós vamos clicar aqui para fazer a declaração em ano calendário, vou clicar aqui nessa setinha. Ele vai abrir o ano calendário das declarações para este contribuinte aqui, para este CNPJ. Observe que quando ele apresenta aqui retificar, isso quer dizer que para aquele ano calendário já foi entregue uma declaração. Não quer dizer que o sistema está pedindo para retificar. É apenas que ele já identificou que já foi feita uma declaração original e se tivesse que fazer alguma coisa, seria retificar. Eu quero fazer então a declaração agora do ano calendário de 2022. Então eu vou clicar aqui, ano calendário 2022. Em seguida, aqui do lado direito, ele já pede aqui qual é o tipo da declaração. Ele já marcou para mim aqui que é do tipo original. Se tivesse ocorrido baixa do CNPJ, o sistema já verificaria essa situação e habilitaria aqui a possibilidade de fazer uma declaração de extinção. Então nós vamos clicar aqui no botão continuar para dar início então ao preenchimento da declaração. Observe que a declaração como um todo é apenas tudo que está aparecendo aqui nesta tela, são só essas informações aqui. Realmente a declaração do MEI ela é bastante simplificada. Veja o que está coletando aqui primeiro, olha, receita de comércio e indústria. Então se a atividade do MEI for comércio ou indústria, ele vai colocar aqui o valor da receita bruta que ele teve lá no ano calendário de 2022, que é o exemplo que nós estamos fazendo aqui. Logo abaixo está aqui também, inclua também receitas de transporte intermunicipal e interestadual e fornecimento de refeições. Um detalhe importante que algumas pessoas acabam confundindo, que fornecimento de refeições é uma atividade de comércio, não é de prestação de serviço, tudo bem? Então se tiver essa receita bruta aqui de comércio, indústria, fornecimento de refeições, transportes intermunicipal e interestadual, vai ser nesse campo aqui. Logo ao lado aqui nós temos que receitas de prestação de serviço e logo embaixo também tem uma descrição, que é exceto o transporte intermunicipal e interestadual, justamente porque essas atividades estariam sendo inseridas aqui. Inclua também receitas de locação e demais receitas da atividade sem incidência de ICMS e ISS. Então aqui, por exemplo, seriam todos os outros demais serviços que não foi, neste caso aqui, considerado como serviço de transporte intermunicipal e interestadual. Então todos os outros serviços serão colocados aqui. Inclusive aqui também, ele já disse que deve ser colocado aqui também locação de bens móveis. Tá? A locação de bens móveis, ela não é uma prestação de serviço, mas ele deve ser colocado, inserido aqui. Uma dúvida bastante comum, por exemplo, quem é motorista por aplicativo, ele vai colocar a sua receita bruta aqui neste campo de serviços aqui também, tá? E aqui, por fim, nós temos o campo de receita bruta total. Ele vai somar os campos que foram informados. Vamos colocar aqui alguns valores para ver como é que o sistema vai se comportar. Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, nós tivemos aqui de receita de comércio, vamos colocar que foi de R$50 mil, tá? Colocamos aqui o valor de R$50 mil. Vamos supor que era um MEI que tem uma atividade mista e que também teve aqui prestação de serviço. Vamos colocar aqui, por exemplo, que tenha sido de R$20 mil. Coloco aqui, vou inserir aqui os R$20 mil. Observe que na receita bruta total já houve o acúmulo automaticamente. E por fim, o sistema apresenta o seguinte campo:
possuiu empregado durante o período abrangido pela declaração? No caso aqui, nós estamos fazendo o exemplo do ano calendário de 2022. Se no caso concreto, aquele contribuinte, aquele MEI, tiver tido empregado durante o ano calendário de 2022, vai marcar sim. Se não tiver tido, marca não. Vamos dizer aqui, por exemplo, que não. E aqui agora eu vou clicar aqui em continuar. Ao fazer isso, nessa próxima tela aqui, o sistema já relaciona todos os dados que foram emitidos, vai trazer a informação se está pago ou não, que é um momento bastante importante para o empreendedor observar se tem algum mês que está sem pagar, ou até mesmo observar se tem em algum período tem algum pagamento em duplicidade. Se tiver pagamento em duplicidade, o valor aqui do determinado mês que foi pago em duplicidade estaria dobrado, tá? Então basta conferir essa relação aqui, e aqui embaixo, para finalizar a transmissão, basta clicar em transmitir, a tela seguinte vai apresentar já o recibo de entrega. É apenas isso o preenchimento da declaração, mas eu vou voltar aqui um pouco a tela, que eu quero mostrar alguns outros detalhes aqui dessa declaração. Vamos supor que esse contribuinte, que esse MEI aqui, tenha ultrapassado o limite da receita bruta. Para fins de limite de receita bruta, na data da gravação deste vídeo aqui, lá no ano calendário de 2022, o limite estava em R$ 81 mil. Vamos supor que tenha ultrapassado o limite de R$ 81 mil, mas não ultrapassou em mais de 20%. Neste caso, vamos ver como é que o sistema se comporta. Então, nós vamos deixar aqui os 50 mil de comércio. Vamos colocar aqui, por exemplo, que tenha tido aqui R$ 40 mil de prestação de serviço. Então, o total foi de R$ 90 mil. Observa que, neste caso aqui, ultrapassou o limite. O limite é de 81 mil, então, passou o limite, já que está em R$ 90 mil. Mas não ultrapassou em mais de 20%. Neste caso, vou dar um continuar aqui. O sistema, observe o que o sistema vai fazer. Ele vai apurar para a gente o chamado DAS de excesso, que é o excesso da receita bruta. Então, nós temos uma receita bruta informada de R$ 90 mil e nós temos um limite de R$ 81 mil. Então, sobre R$ 9 mil, vai ter que calcular o DAS de excesso. O sistema já faz este cálculo aqui. Ele já deu os valores aqui que vamos ter dentro deste DAS de excesso e ele apresenta uma informação aqui dizendo, olha, a receita bruta ultrapassou o limite, mas não ultrapassou em mais de 20%. Então, você tem que fazer o desenquadramento do CIMEI com efeitos a partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente. Neste nosso exemplo aqui, ficaria desenquadrado a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, este aqui é um detalhe. Continuaria aqui rolando a barra de rolagem e clicaria em transmitir. Seria possível, então, transmitir essa declaração. Mais um outro exemplo. Então, eu vou voltar novamente aqui. Vou clicar em voltar. Vou fazer o seguinte exemplo agora. Vamos supor que tenha lá em 2022, tenha ultrapassado o limite e ultrapassou em mais de 20%. Vamos ver como é que o sistema vai se comportar. Então, vou colocar aqui R$ 50 mil de prestação de serviço. Nós vamos ter um total, então, de receita bruta de R$ 100 mil. Ultrapassou, então, o limite e ultrapassou ainda além dos 20%. Vamos clicar aqui em continuar para ver como é que é o comportamento do sistema. O que ele vai dizer aqui? Ele está nos dizendo que, olha, a receita bruta ultrapassou em mais de 20%. Neste caso, você tem que fazer o seu desenquadramento. Como esse desenquadramento será retroativo a 1º de janeiro do ano calendário do excesso da receita bruta, neste exemplo aqui, será retroativo a 1º de janeiro de 2022, nem deixa transmitir a declaração do ano calendário de 2022, porque neste caso aqui, esse contribuinte tem que ser desenquadrado do MEI e ele vai ficar durante 2022 apurando no Simples Nacional. Ele vai fazer depois se comportar então como empresa optante do Simples Nacional, caso ele não tenha incidido em nenhuma vedação ao Simples Nacional. Por isso que sequer deixa transmitir a declaração aqui do MEI. E eu vou aproveitar que estou nessa tela aqui, vou voltar aqui para a tela anterior, na tela de coleta das informações da Receita Bruta, apenas para reforçar que nesses campos aqui não é para informar o lucro, e sim o valor da Receita Bruta, tá, pessoal? E para finalizar aqui com o estudo da declaração, só quero lembrar que o limite do MEI caminhoneiro ele é de R$ 251.600 e as mesmas regras que eu comentei aqui de ultrapassar o limite acima de 20% ou abaixo de 20% também se aplica ao MEI caminhoneiro. E com isso vocês observaram que a declaração é bastante simples, é só isso aqui mesmo, pessoal. Agradeço por vocês terem acompanhado este vídeo aqui comigo. Até uma próxima!